bem-vindos. Eu me chamo... Eu vou para gravar agora. Ah, perfeito. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Tabata Mazeto, sou psicóloga e aromaterapeuta, diamante na doTERRA, e hoje eu estou conversando com Elisama Ribeiro. Tudo certo. A gente vai falar sobre um tema que é muito, muito pedido, né, Elisama? Toda vez que a gente faz uma live, bomba de gente pedindo, mas qual que foi o óleo isso? Então, gente, hoje é uma oportunidade para a gente se esbaldar no conhecimento de terapia capilar. Eu gostaria, Elisama, que você se apresentasse, falasse pra gente quem é a Elisama, há quanto tempo você atua nessa área, pra gente ir desenrolando a nossa conversa. Tudo certo. Olá, pessoal, sou Elisama Ribeiro, eu trabalho com terapias, naturais hoje, mas a minha vida começou com terapia capilar. Já trabalho na área de embelezamento há mais de 21 anos e me especializei há mais de 6 anos em terapia capilar. E o boom de toda a história do meu desenvolvimento e o auge do sucesso, graças a Deus, foram os resultados com a terapia capilar e os óleos essenciais. E eu vou contar tudo para vocês agora e novidades saindo do forno bem fresquinho, né, Tabata? Perfeito, isso mesmo. A Elisama hoje, gente, ela é uma professora de estética e cosmetologia. Então, quando ela falar pra gente das formas que ela utiliza, sempre tem um porquê. Sim. Ela fala uns nomes difíceis, viu? É uns nomezão desse tamanho aqui, fase telógena e não sei o quê. Mas a gente vai explicar tudo direitinho. Eu vou chamando ela aqui pra gente poder entender de uma forma bem simples e leve, né? Mas pra quem é da área, eu sempre indico que busque a Elisama no privado, que ela tem uns cursos mais específicos para quem é dessa área, mas assim como me ajudou no meu pós-parto, e a gente pode contar sobre isso depois, também pode ajudar você que não tem um grande conhecimento dessa área, mas que quer utilizar os óleos essenciais, talvez numa queda de cabelo, talvez em um frizz, alguma coisa assim, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, para começar, Elisama, conta pra mim como foi que você conheceu os óleos essenciais. Como que eles entraram na sua vida? Porque você já está há 21 anos trabalhando nessa área, né? Então eu tive o privilégio de ouvir falar muito superficial na faculdade sobre óleos essenciais. Eu estava cursando ainda no finalzinho da faculdade e ouvi falar sobre óleos essenciais e eu me interessei. E assim, por ironia do destino e graças a Deus, eu encontrei com a Amélia, né? Peraí, qual foi o curso que você fez? Estética, eu estava na graduação de Estética e Cosmetologia. Ah, legal. E na Estética eles já te falaram dos óleos? Sim, tem algumas matérias que falam sobre algumas terapias, né? Então, a gente falou um pouquinho muito superficial sobre óleos essenciais. E eu me interessei, assim, quando vi o professor falando. E na mesma semana, né, eu tive o privilégio de encontrar com a Amélia pela primeira vez na minha vida. E assim, o que me impactou com a Amélia foi o cheiro, né? Porque na época o meu espaço era no primeiro andar e quando a Amélia ia subindo as escadas lá do meu espaço, a gente conseguia sentir o cheiro de óleos essenciais. E ela chegou a ser meio surrateira na porta e... Aqui faz escova? Eu faz. E aquele cheiro, né? E assim, a gente teve aquela oportunidade de conversar sobre os óleos, sobre o cheiro, né? E naquele momento que eu estava cuidando dos cabelos dela, ela estava falando e foi assim maravilhoso para mim, porque eu me lembrei da aula, né? E tudo foi acontecendo em 2018. Né? E assim, foi maravilhoso para mim aquele momento, eu tirei algumas dúvidas e assim, a Amélia, ela foi um anjo, né? E continua sendo, mas assim, eu fui bem resistente no início, né? Não aceitei de cara, né? Logo doTERRA, não, deixa eu estudar mais um pouquinho, deixa eu ver outras marcas e tal. Fui bem resistente com a Amélia, porque o que eu entendo que é mais importante para mim, principalmente quando a gente está numa graduação e a gente tem o pensamento, né, de galgar mais hierarquia nessa questão da ciência. Então eu disse, não, eu não quero qualquer pessoa me apresentando. Então, como eu estava tendo o primeiro contato com a Amélia, eu disse, não, eu quero realmente ver a punho científico o que é o poder dos óleos essenciais, o que é a aromaterapia. Então, ela foi muito paciente comigo para respeitar o meu tempo, né? Sim. E eu pude ter esse privilégio de tanto estudar cientificamente sobre os óleos e, ao mesmo tempo, ter esse suporte da Amélia. Né? Então, eu fui conhecendo sobre os óleos. Então, na época, eu também já dava cursos e eu tinha muitos alunos que perguntavam, professora, qual óleo e tal. Então, na época, para me especializar, eu tive que provar várias marcas. Eu lembro que você me falou, até numa live, eu acho que a gente estava fazendo. Como que você chegou a confiar na doTERRA? Você entende muito de química, eu sei que você gosta muito dos estudos científicos, a gente sempre bate um papo sobre isso. E como é que foi que você realmente aceitou doTERRA na sua terapia capilar, na área de atuação profissional mesmo? Porque a gente sabe
não vamos negar, não vamos fingir que não. Que muita gente, quando a gente fala, olha, usa um óleo de alecrim, vai lá ver o valor e fala, não, eu vou comprar outro que é mais baratinho. Então, quando que você entendeu esse custo-benefício do óleo da doTERRA e como você pode ter tanta certeza de falar isso diante de tantas outras marcas que existem? Tabata, olha o seguinte, como um profissional realmente habilitado e capacitado de forma científica para desenvolver, não só tirar os sintomas, né, que as pessoas sentem e a queda de cabelo. Então, como uma especialista realmente na área, que na época eu queria me tornar, né, eu pensava sempre em ter essa referência, em ser essa referência. Então, a gente trabalhava sempre na causa. Então, quando eu vi que os problemas que estavam aparecendo, né, de patologias no couro cabeludo e queda de cabelo, que não tinha isso, como eu falei para você, há 21 anos que eu já trabalho com embelezamento. Então, a gente não tinha esse nível de queda capilar e essas doenças de alopécias e também patologias no couro cabeludo, um monte de disfunção no couro cabeludo, como a gente começou a ver depois de uma época, de uns anos para cá. Então, eu tinha exatamente que saber o que eu estava fazendo e qual era a matéria-prima, qual era, né, os recursos que eu estaria utilizando para que eu pudesse realmente sanar o problema do meu cliente. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei algumas marcas, né? E, por último, eu deixei a doTERRA. E eu, meu Deus do céu. Porque, assim, é como você sempre diz, né? Tem aquela questão de as pessoas... Ah, mas esse é mais barato e tal. Então, assim, eu costumo dizer nas minhas entrevistas, nas minhas aulas, quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu sempre falo para eles, olha, eu não sei se isso foi uma burrada ou se foi bom ou se foi ruim. Mas, automaticamente, eu me avalio, não, isso foi bom. Porque eu provei outras marcas e vi que eu não tinha um resultado de imediato quando eu passei a usar os óleos da doTERRA. Então, na primeira instância, a gente vai pelo custo-benefício. Então, a gente vai logo, peraí, eu vou logo no mais barato que vai me servir. Então, por falta de conhecimento, a gente opta pelo mais barato. Ah, se funcionar, eu continuo comprando. Se não funcionar, deixa pra lá, não perdi quase nada. Sim. Essa é a ideia que todo mundo tem. Só que, quando eu comecei a utilizar 3 marcas diferentes, né, e fazia os protocolos direitinho, na terceira, quarta sessão, eu tinha o resultado que eu queria. Mas, quando eu cheguei na doTERRA, eu fiquei impactada. Né? Eu já ouvia falar, a Amélia já falava para mim sobre o grau de pureza, a qualidade, né? A concentração. Então, quando eu fiz o teste, que outras marcas eu precisava usar 20, 28 gotas para ter a concentração que eu precisava para aquele protocolo do meu paciente. Mas quando eu cheguei na doTERRA, eu precisava de 8 gotas, né? Olha a diferença. Olha a economia aí, né? A economia. E sem falar na questão da concentração, da questão da pureza, né? Então, em 20 minutos que eu fiz o primeiro protocolo, que eu tinha resultado na terceira, quarta sessão, quando eu vim na doTERRA em 20 minutos, né, com esses óleos, eu fiquei, caraca, o que é que tá acontecendo aqui? Eu fiquei pulando de um pé só na frente do meu paciente e era uma situação muito grave, né? A pessoa tinha um nível de psoríase no couro cabeludo de há mais de 11 anos, então era um caso extremamente difícil até de estar perto, por causa do mau cheiro, né? E na hora, sim, a gente viu um resultado, tudo ficou bem sequinho, foi incrível aquele resultado. Então, eu tinha comprado muitos óleos de outras marcas e eu deixei todos para lá, ainda passou uns 2 anos na prateleira. Não é que não sirva, mas para o que eu queria, né? E para a entrega de resultado rápido, que geralmente os pacientes que nos procuram para fazer terapia capilar, quando eles procuram recurso natural, porque eles já foram para dermatologistas, né? Eles já foram para médicos que usaram várias coisas e não tiveram solução. E tá com uma autoestima, assim, regaçada, né? Vamos falar assim, porque particularmente eu no meu pós-parto, com 2 entradas que pareciam masculinas, eu não tinha coragem de prender meu cabelo. Até se fosse pra sair, eu pensava 2, 3 vezes se realmente eu queria ir naquele lugar. Porque você se olha no espelho e tem uma vergonha ali, né? Você sente vergonha. Então, acho que o paciente que vem pra terapia capilar, apesar de que a gente já vai falar que também não é milagre, né? Não é em questão de 2, 3 dias, uma semana usando óleo que seu cabelo vai voltar. Mas a gente quer um resultado rápido. E se a gente não vê essa esperança, a gente acaba desistindo, né? Então, é muito interessante você falar sobre essa trajetória de resistência, de querer ter utilizado outros óleos essenciais, que eu acho que isso é muito válido. Eu acho que quando você está estudando sobre uma coisa, você não só comprou a explicação da Amélia, mas você quis testar na sua prática, que é
cotidiana ali, todos os dias você tá lidando com esse tipo de coisa, você sabe como é o resultado de um produto ou de outro, e você chegar, então, na doTERRA, mostrando pra gente esse resultado em um tempo menor, mostrando o resultado de, em vez de 24, serem 8 gotas, porque isso mostra pra mim que doTERRA acaba sendo mais barato. Sim. Porque um profissional que vai ter que usar 20 gotas em cada tratamento e ele passa a usar 8, né? Se você for pensar também, eu teria que fazer ali 4, 5 sessões e na primeira, na segunda sessão já me dá um resultado interessante. A gente tá falando de um custo, né? Que você acaba utilizando menos produto e em menos tempo você tem um resultado. Isso deixa o seu cliente muito mais feliz e fideliza o seu cliente. E acaba que você tem que investir menos na quantidade mesmo de gotinhas de óleos essenciais que você coloca ali. Então, é uma experiência que pra mim é maravilhosa, porque você não só comprou a ideia da doTERRA, mas você colocou os óleos da doTERRA à prova, né? Como uma boa Elisama sempre faz. Não, e a gente que estuda, parece que é aquela coisa. Eu me lembro que eu fui fazer química, porque como eu tinha um estúdio de beleza, né? Então, eu chegava vários representantes, cada um vendendo seu peixe, né? E eu comprava, acabava comprando. E quando eu ia usar o produto, não era nada daquilo que o vendedor fazia, falava. Então, eu disse, espera aí, eu vou fazer química que eu quero entender realmente o que é que estão me oferecendo. O que é o parabeno, o que é o... Isso. Aí eu me lembro que quando eles começaram aí, eu dizia, olha, tu tá falando com uma química. Eu fiz só química só pra entender tudo isso. Eles ficavam se tremendo nas bases. E engraçado que a maioria ficava muito meu amigo e eles diziam, eu adoro vir pro seu espaço. Eu, por quê? Porque você nos ensina o que a gente não aprende na empresa quando a gente é treinado. Eu achei isso muito massa. E o que eu descobri no início, porque assim... eu sempre eu gostei de, não, eu quero entender, eu quero fazer a minha experiência, eu quero saber. Então, eu nunca fui de fazer muitos cursos e ouvir o que as pessoas ensinavam. Eu sou muito de ir para artigo científico, de ir para o livro, de estudar. Do curso, isso. Né? Eu gosto de entender, porque assim, uma pessoa que se preza para exercer alguma coisa que ela escolheu para fazer, então ela vai entender, peraí, eu antes só trabalhava com embelezamento, mas hoje eu passei a trabalhar com saúde. Então, vamos lá. Vamos entender sobre o mecanismo de ação do nosso organismo, do nosso corpo, né? Como é que funciona tudo, né? Como é que funciona a questão do sistema sanguíneo, linfático, respiratório. Então, eu preciso entender como funciona o meu corpo para que eu possa entender a dificuldade do meu paciente e que eu possa entender mais ou menos qual a disfunção que aquele órgão ou que aquele sistema não está funcionando corretamente para que eu possa escolher os óleos essenciais, porque não basta só estudar cientificamente sobre o corpo, mas é um conjunto como completo. Eu preciso estudar sobre os benefícios dos óleos, a importância dos óleos, né? Sobre o mecanismo de ação dos óleos, conhecer cada um deles, as propriedades, né? Para que eu possa, de acordo com a necessidade do meu paciente, fazer o protocolo dele de acordo com a necessidade dele. E a gente sabe que muitas das vezes as pessoas não têm essa predisposição, até desejam, mas não têm um tempo de se dedicar, não tem a disciplina para que a pessoa realmente possa se debruçar em cima dos livros e aprender, né? Então, eu sempre falo. Então, uma coisa que eu precisei muito estudar sobre isso foi a questão também de... Porque quando uma pessoa ela chega para falar da sua queda, do seu problema, o profissional precisa entender sobre as patologias, mas ele também tem que entender que existe sempre um fundo emocional, né? Então, sempre está envolvido ali um problema hormonal, né? Um problema emocional, mental, uma ansiedade, um problema com sono. Até você comentou, às vezes tem pessoas que chegam com uma queda muito significativa e quando você na conversa, foi depois de algo que aconteceu, foi de uma briga, foi de uma separação, foi... Isso. Então, sempre teve um marco ali emocional e acaba que a queda não foi a razão, ela foi a consequência, né? Foi um sintoma que o corpo dela porque o nosso cabelo, ele é um marcador de como está a nossa saúde, né? Então, assim, quando a gente começa a ter algum problema no couro cabeludo ou uma queda de cabelo excessiva, então ele está sendo, assim, um indicador de que tem algo no nosso corpo que não está bem. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Principalmente a pessoa que vai colocar lá, né, nas redes sociais, por exemplo, de que, eu sou especialista em óleos essenciais, trabalho com terapias, eu soluciono tal problema com óleos essenciais. Então, ela tem que realmente saber o que está expondo ali, porque eu sempre falo aos meus alunos que quando você colocar a plaquinha lá de terapia capilar, eu sou terapeuta capilar, você vai ver patologias e problemas
diversos e você precisa, além de você saber o máximo, né, porque nem todo mundo não sabe de tudo, mas você precisa ter aquele tempo, e se você não tem um tempo, você tem aí uma madrugada entre um dia e o outro para você estudar sobre aquela patologia que está chegando para você, né? Então isso é muito importante também. E eu queria que você trouxesse pra gente então, qual foi o seu primeiro resultado na terapia capilar com os óleos essenciais? Porque eu sei que você faz vários procedimentos, tem várias coisas que você faz também, mas só com os óleos essenciais, quando foi que você viu o resultado, que você falou assim, uau, isso aqui realmente funciona? O meu primeiro desafio foi bem grandão. Porque, assim, você sabe que tem aquele ditadozinho que alguma coisa não tem valor na sua casa. Como é aquele ditadozinho? Esqueci. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Enfim. Então, assim, a minha primeira cliente com um resultado maravilhoso, eu aqui em Maceió, e ela do Rio de Janeiro. Eu tinha um amigo que é professor, que fizemos um curso de química juntos, e ele no Rio de Janeiro. E ele disse assim, essa moça encontrou com ele, disse, olha, eu tô com um problema de queda de cabelo horrível e tal, não sei o quê, e eu preciso, ele só era professor de química e ele só trabalhava com química, né? Ele disse, olha, nessa área de terapia capilar eu tenho uma amiga, né, uma supermana que mora em Maceió e ela pode te ajudar. E quando ela entrou em contato comigo, eu disse, caramba, eu aqui em Maceió e ela do Rio de Janeiro, mas ela estava tão desesperada, eu disse, olha, eu preciso da tua parceria. Então vamos lá, eu vou te ajudar no que for preciso e vai ser tudo online. E assim, ela foi incrível, Andresa, te amo, sei que você vai estar ouvindo isso, né? É dela que a gente tem as fotos aqui? Sim, a gente tem as fotos dela. Será que a gente consegue colocar a foto dela, então? Sim, a gente vai ver a Andressa agora. E assim, aqui de Maceió, ela foi muito disciplinadazinha, sabe, Tabata? Tudo que eu dizia pra ela fazer, ela fazia. E detalhe, ela não tinha condições de comprar os aparelhos, que ela tinha um estúdio. Ela chegou pra mim e disse assim, olha, Elisama, eu fechei o meu salão por 2 semanas. Porque eu disse assim, se eu não posso solucionar o meu problema de queda de cabelo, eu não tenho coragem de ter um espaço aberto e dizer que eu posso solucionar o problema das pessoas. Eu achei isso maravilhoso da parte dela, né? Uma pessoa de muito caráter, até. E, caraca, que pessoa, né? Muito bom esse ponto de vista dela. E quando ela me encontrou, eu disse, não, eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho e eu acredito no que eu tenho e eu tenho certeza que a gente vai ter algum resultado. Perfeito. E graças a Deus, ela foi bem disciplinadinha e a Amélia entrou em contato para oferecer os óleos, né, para dizer quais os óleos, que eu fiz a lista dela, o protocolo dela, e a Amélia entrou para, né, facilitar essa aquisição aos óleos. E ela foi, assim, foi de resultado maravilhoso. Então, enquanto eles colocam a foto dela aí, foi ela, essa moça? Não, ela é a do cabelo cacheado. Ah, do cabelo cacheadinho, tá certo. Mas, Terceiro enquanto caso. eles colocam aí, quais foram os óleos que ela utilizou? Quando Certo. ela chegou, mostrou a foto pra você, que a gente vai mostrar aqui uns antes e depois, e durante também, né? Sim. Mas quais foram os óleos que você indicou pra ela? Tabata, olha só. Existem, né? Eu desenvolvi o meu método e existem 3 a 4 óleos que eles são base para qualquer tipo de queda capilar. Só que, paralelo a isso, eu vou avaliar a causa do problema do meu cliente. Então, paralelo a isso, eu vou também estar associando outros óleos. Entendeu? Então, a causa da queda de cabelo foi estresse. Então, eu vou também associar alguns óleos para controlar o estresse. Desse caso, dessa minha paciente, né, do Rio de Janeiro, o caso dela foi um problema hormonal. Então, ela teve bebê, né, e ela voltou a usar anticoncepcional, e ela estava usando um anticoncepcional que ela trouxe várias consequências para ela, ela mudou. Então, nesse intervalo de mudança de uma coisa e outra, né, ela terminou que, pum, os cabelos delas caíram todos. Essa. É ela, né? Essa é ela. Já tá mostrando aí pro pessoal? Não, foi. Essa é ela, tá? E antes da queda de cabelo. Então, ela super feliz, ela ia pra uma festa e tirou foto, né? E ela me mandou essa foto depois. Quando ela entrou em contato comigo, eu disse, eu preciso que você tire foto pra mim e me mande. Ela não conseguia tirar foto nem pra mim, que ela ficou sem cabelo nenhum. E ela disse, eu não consigo passar na frente do espelho. Quando eu vou passar pelo vidro de um carro, o vidro do carro, ela passava a mão assim no olho, ou então ela fechava os olhos. Ela não conseguia se ver. Ela não queria se ver. O emocional dela já estava extremamente abalado. Além da também. questão hormonal, o emocional dela estava, entendeu? A autoestima dela estava bem lá embaixo. Então, quando ela conseguiu, né, tirar fotos, foi quando ela mandou pra mim.
Aí ela me mostrou os buracos lá, a gente tem foto mostrando. A próxima foto já é mostrando. E ela mostra. E assim, ela foi o meu primeiro caso de sucesso e eu sou eternamente grata. Né, e ela usou aqueles 4 óleos base, mas você adicionou também os outros que são hormonais. Sim. Então, quais foram os óleos base? Alecrim, lavanda, né? Deixa eu ver o que foi mais que eu coloquei nela. Cedro e peppermint. Esses são os óleos base. Então, alecrim, lavanda, cedro e peppermint. Sim. E uma pausa aqui, enquanto ele tá encontrando as fotos dela. Por que esses 4, nós já sabemos um pouquinho, mas para quem tá assistindo, por que esses 4 são a sua base? Porque cada um desses óleos, ele vai atuar em uma esfera. Porque, assim, a gente acha que o pelo, né, ele é só um pelo, ele é só um fio. Mas, na verdade, há um mundo por trás desse pelo. Então, a gente pode dividir o pelo em 2 segmentos, o inferior e o superior. Então, internamente, né, aqui dentro do bulbo, lá no couro cabeludo, né, existe mais outras camadas, existe outras repartições. E por fora também tem um fio que também é dividido em 3, 4, 6 camadas. Então, o que é que a gente consegue entender? Então, cada óleo que eu utilizo, ele vai agir numa esfera diferente dentro do bulbo. Entendeu? Dentro do folículo piloso. Então, quando eu escolho o alecrim, que é o rosemary, então o que é que acontece? Ele vai estimular crescimento do cabelo, né? Sim. Então, quando eu utilizo o peppermint, ele vai me trazer mais vasodilatação, só que ele também vai trazer outros benefícios, mas ali eu preciso dele para fazer essa vasodilatação. Aí o que é que o cedro também faz? Ele aumenta a densidade do fio. Então, isso é muito importante. Deixa aquele cabelo mais pesado. Mais grosso, né? O fio mais grosso. Porque quando as pessoas começam a apresentar a queda de cabelo, o cabelo pode cair bruscamente, que a gente chama isso de eflúvio telógeno, né? Mas ele também pode ir miniaturizando esse fio. Então, esse fio vai ficando fraco, ele vai ficando bem raquíticozinho, bem fininho. Então, o cedro, ele dá essa... É como quando você planta, você faz uma horta na sua casa e você coloca o adubo, né? Isso. Então, é como se o cedro fosse esse adubo pro folículo Aí capilar. ele vai pegando aquele fio que está bem miniaturizado e ele vai alargando aquela estrutura. Então, automaticamente, ele vai ficando mais grosso, mais forte, mais resistente. Isso de forma interna. Eu até estava comentando com você outro dia que eu acho horrível quando a gente vê pessoas irresponsavelmente indo nas redes sociais falar que o paciente chegou lá e fez a terapia capilar na hora, a gente já começa a ver os cabelos crescendo. Então, assim, muito feio e chato desses profissionais. Ele não entende, ele não entende de, como eu falei no início, de fisiologia. Porque a gente sabe que o ciclo capilar, ele existe as suas fases. Então, é anágena, catágena, telógena, ainda tem outras entre essas, né? E em quanto tempo, né, de ciclo que você consegue minimamente ver um resultado? Minimamente a gente consegue ver. Dependendo do estado do paciente, em 4, 6 semanas, a gente já consegue ver muita coisa. Então, de 4 a 6 semanas é algo factível, que a gente pode buscar já, ver esses... Dependendo do nível da queda do paciente, né, para o cabelo realmente ele cobrir toda aquela região que está lá bem aparente, né? Então, ele pode levar até 4 meses para cobrir totalmente, 6 meses para cobrir totalmente. A gente vai mostrar em fotos e eu vou dizer para vocês exatamente o tempo, mais ou menos, que foi cada. Então, vamos lá, o alecrim, só para eu relembrar antes da gente ele vai ativar a circulação ali, ele vai... estimular o crescimento. Isso. Aí o peppermint, vasodilatação. Isso. O cedro é o nosso adubo capilar para deixar o cabelo mais grosso. E a lavanda. Isso. O que é que a lavanda vai fazer? Geralmente, as pessoas que, não são todas as patologias ou quedas, né, as alopécias, que apresentam um plurido, ou seja, uma coceira, né, no couro cabeludo. Mas a lavanda, ela vai entrar aí também para acalmar, tanto vai estar ajudando na questão emocional da pessoa, mas se falando no couro cabeludo, no cabelo, então se tiver ferimento, se tiver fissuras, né, se tiver... edema, vermelhidão, então tudo isso a lavanda vai ajudar. Internamente, lá na bainha interna do fio, a bainha interna do fio, ela é responsável pelo ancoramento do fio. Então, manter ele na cabeça. Isso. Então, o que acontece? O cedro vai lá e expande esse folículo piloso e a lavanda vai lá
Existe quando as pessoas ficam estressadas no dia a dia, as pessoas produzem uma substância no corpo que essa substância em excesso, ela inflama. Então, automaticamente, ela vai inflamar a baía interna do fio. O excesso de cortisol, né? Isso. Deixa o pessoal... Gente, estresse faz cair cabelo. Então, quando a gente fala pra vocês, usa lavanda, eu não preciso de nada. Minha querida, se você não cuidar do seu emocional, uma hora, né, a conta chega. Não é só na queda de cabelo, mas olha que interessante. O próprio cortisol, ele faz, então, com que o cabelo se desligue da cabeça e comece a cair mais. Isso. Então, a gente vai lá. Então, a lavanda, ela tem várias especialidades que ela vai tratar naquele momento do cabelo. Mas, especificamente, eu preciso que diminua esse nível dessa substância para que esse cabelo não seja atacado e ele caia. Então, para você ver, não é só uma coisa. Então, eu vou ter um conjunto de óleos, né, de ferramentas que vai me ajudar em cada situação, né, que está atuando ali naquela queda, naquele processo. Legal. Então, paralelo a isso, vamos lá, esses são os bases, né? Também tem o tempo de se colocar, a hora que se deve colocar. Então, um especialista, ele precisa estar a par, não é todo o tempo, né? Eu já vi pessoas falando, tem que botar 4 vezes no dia. Minha gente, quem é que tem condições e tempo de passar um blend no cabelo 4 vezes ao dia? Sem falar que vai ficar tudo melecado, Isso. né? A gente sabe que as mulheres aí que lavam o cabelo, a gente... Que faz escova, Exato. Que tem uma correria do dia a dia. A maioria das mulheres hoje, né, empoderadas, empreendedoras, não vai estar lá com todo o cabelo lá todo encebado, né? As mulheres não gostam disso. Então, vamos mostrar, desculpa, a gente demorou um pouquinho, né? Vamos mostrar a foto dela, então? Vamos. Isso aqui foi quando ela chegou pra você, Isso. né? E aí, explica pra gente quais foram os óleos que você passou pra ela utilizar. A gente já entendeu os da base, você disse que era uma questão hormonal. E aí, você adicionou mais algum, além desses 4? Sim, na questão hormonal a gente tem os óleos que vai atuar. Isso daí é o que ela perdia por dia, tá? Essa foto era o que ela perdia. Ela, quando começou a usar os óleos essenciais, ela fez comparou, né? O que ela perdia, porque ela era bem disciplinada. Então, tudo que caía no dia, ela enrolava num papelzinho e guardava. E quando ela começou a usar os óleos essenciais, ela começou também, o que caía no dia, ela colocava do ladinho. Olha só como foi diminuindo, né? Isso. E assim, os óleos que ela usava, daí foi as fotos que quando ela conseguiu tirar foto pra mim, ela mandou, né? Foto das ela aberturas. Tava com essa abertura aqui, né? Isso. Nossa, é uma abertura considerável, né? E ela, muito disciplinadinha, isso ajudou demais, né? Então, assim, como foi um problema hormonal, então a gente incluiu na rotina dela os óleos para problema hormonal feminino. Porque o que a gente vê, muitas pessoas me procuram, quer usar o mesmo blend para queda capilar das mulheres, vai utilizar nos homens, e não pode. Então, são hormônios diferentes, então são óleos diferentes. E também a gente precisa entender a intensidade, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um problema de insônia horrível, mas que se resolve com lavanda. Mas tem pacientes que chegam para mim lá que o nível é extremo, que, assim, o nosso carro-chefe lá na clínica é a terapia capilar. Mas, quando a gente vê que o paciente também precisa de outras terapias, a gente associa também as massagens, a acupuntura, né? Todos envolvidos com os óleos essenciais. Então, lá a pessoa chega lá na recepção, já tem óleos essenciais no difusor. A gente sempre procura colocar os óleos. Quando vem o paciente, a gente olha lá na lista, a gente já sabe o nível dos clientes, então a gente já bota os óleos especificamente para o cliente, entendeu? Então, assim... E para ela foi salva esclareia ou foi gerânio? Sim, e o Ylang Ylang. Fundamental. Salva esclareia com Ylang Ylang. Isso, esses foram que foram para ela, assim. No mesmo blend. Isso. E a gente, além de passar no couro cabeludo, esses dois, os hormonais, eles eram passados no baixo ventre, tá? Sim. Que é muito importante. Então, antes mesmo dela receber o laudo médico, eu disse pra ela, olha, meu amor, pelo que você já falou aí, tudo a ver com o quadro hormonal. E realmente, no final de todo o tratamento que ela fez com o médico, já usando os óleos essenciais, ela disse, realmente é o que você falou. E eu... Que bom. Então, isso é muito bom. Isso é resultado. Isso é ela depois da terapia. Isso, depois da terapia. 5 a 6 meses ela tava com esse cabelo lindo. Feliz da vida. Então, quando ela te encontrou, que ela tava com aquela abertura ainda no cabelo, como você orientou ela a passar? Quantas vezes na semana? Como que passa? Porque eu vejo que a gente... pinga no shampoo, pinga no condicionador. Vamos ser mais específica aqui na maneira correta. Então tá, eu sempre falo quando as pessoas vêm pra mim, geralmente, principalmente agora que tá todo mundo falando sobre óleos essenciais, né? As pessoas chegam pra mim usando os óleos essenciais de forma errada, tipo, colocando os óleos essenciais no creme, no shampoo, totalmente errado. Então, como química, eu posso falar
de certeza que o creme, qualquer cosmético, ele tem um conservante, que esse conservante, para não deixar aquele produto, né, ficar com cheiro ruim ou podre, ele é um conservante, que esse conservante, ele é cancerígeno, né? Então, automaticamente, ele vai, ao misturar com o óleo essencial, ele vai o quê? Matar o óleo. Porque a gente, como estuda aromaterapia, a gente sabe que o óleo essencial, ele é vivo naquele vidrinho, né? Então, automaticamente, ele vai anular o óleo essencial, ele vai matar os óleos essenciais. Então, o que é que acontece? Nunca mistura. Então, o único veículo que pode ser utilizado o óleo essencial é o óleo vegetal. Né? Então, especificamente, para couro cabeludo, a gente utiliza o abacate para os fios e tem um outro, mulher, me fugiu agora o nomezinho, que a gente usa especificamente para o couro cabeludo, tá? Então, ainda tem isso. Ainda tem o óleo vegetal, que é específico para o couro cabeludo, e o óleo vegetal, que é específico para os fios. Ah, Elisama, eu posso colocar outro? Pode. Ah, Elisama, eu estou no deserto do Saara, não tem nenhum outro óleo vegetal. Qual que eu uso? Eu só tenho tal. Então, assim, procura... O óleo vegetal é mais indicado do que você misturar no seu shampoo ou no seu condicionador. Isso. Então, não inventa. Tem que fazer a coisa certa para ter o resultado final. Perfeito. Então, se você quer um resultado final, não é de qualquer jeito que você vai chegar nele. E como é que você indicou ela a utilizar essa mistura? Então, a gente tinha óleos que ela utilizava 2 vezes, 3 vezes na semana. Especificamente, quando o couro cabeludo já estava com aquele sebinho, que é o manto hidrolipídico, que é mais natural. Então, automaticamente, o nosso corpo é muito inteligente. Então, quando fica esse manto hidrolipídico, quando a gente passa o blend de óleos essenciais, o nosso corpo, o manto lipídico, ele entende, opa, isso aqui é natural e compatível com o metabolismo das células. Então, vamos lá, vamos absorver. Então, automaticamente, ele vai sugar isso para dentro da célula, é o que eu preciso. Quando eu dou aula sobre couro cabeludo, eu falo 5 funções importantes de couro cabeludo. Uma delas é a proteção. O couro cabeludo, ele é uma proteção contra agentes químicos e uma série de coisas. Então, ele tá ali justamente para evitar que entre qualquer coisa. Químicas, principalmente. Alguma coisa que vá prejudicar internamente. Entendeu? Então, o shampoo, ele foi feito somente para realmente higienizar. Né? Então, não existe esse shampoo que vai crescer o cabelo, tá? Então, não existe isso. Então, a gente precisa entender o metabolismo, a gente precisa entender como funciona o nosso corpo para que realmente a gente possa associar, porque esse é o nosso papel, né? O nosso papel é tornar o nosso corpo, porque o corpo ele já foi projetado para fazer o que tem que fazer, então nós temos que facilitar isso. E por falta de conhecimento, há muitos anos isso foi perdido, né? Então a gente não tinha o conhecimento e a gente usava como o fabricante mandava se fazer. Só que hoje, a pessoa que se preza, a pessoa que se cuida, a pessoa que quer saúde em tudo, ela vai investigar e graças a Deus por isso, né? Então a gente precisa entender qual a nossa patologia, qual a nossa disfunção e o que é o melhor pra gente. E as terapias naturais, elas fazem assim... Ela é uma ferramenta poderosíssima para ajudar todo mundo em qualquer situação. Perfeito. Principalmente nisso. Eu tenho muitos pacientes, 10 anos indo para dermatologista, indo para 6 dermatologistas, tomando remédios diferentes, usando fórmulas diferentes e não tiveram o resultado que a gente teve. Inclusive, a gente pode até mostrar as próximas imagens. Não, mas no caso dela, você ainda não falou. Como que você orientou ela a usar esse blend? Pronto, aí 3 dias, de 2 a 3 dias na semana com o manto hidrolipídico lá, né? Então, quando tivesse sujinho, já que ela fosse lavar no outro dia, ela aplicava o Rolon no local da queda. Isso. E dormia, né? Dormia com ele, sempre no horário da noite. Por quê? Porque para uma terapia ela realmente ter efeito, você precisa estar relaxado. Então, quando você está relaxado, você absorve 100% daquela terapia. Então, se eu passo no decorrer do dia, como muitas pessoas orientam por aí, né, a gente está agitado, está fazendo uma coisa e outra, e a gente perde, né, uma certa concentração ou um certo grau de resultado pelaquela terapia que a gente precisa. Então, é só a gente colocar as ideias no lugar. Pronto, terapia natural. Então, eu estou buscando algo natural. Então, eu tenho que estar mais natural possível. Eu tenho que estar diminuindo. Quando eu começo lá no meu espaço, a gente tem o pezinho lá. Já vai lavar o cabelo no pezinho na massagem, você viu, né? Eu lembro que você tinha comentado isso comigo, que para terapia fazer efeito, a gente precisa estar mais relaxado possível. Então, não é necessariamente que aquela lavanda no difusor vai fazer teu cabelo crescer, mas ela vai relaxar o teu corpo, seu nível de estresse vai diminuir, a produção do hormônio do estresse diminui também.
que é uma das causas da queda, Sim. e acaba que o óleo essencial faz muito, muito sentido. Isso. E aí depois ela utilizou somente dessa forma, E também usava na questão como ela foi hormonal, baixo ventre. baixo ventre. Só e aí isso. você falou que foram 5 meses? Foram 5 meses. Em bem questão de disciplinadinha. 5 meses, ela já tava aquela Aquele beleza lá. cabelinho, Aquele graças cabelão, a assim. Deus. Gente, Foi. que maravilha. Olha, Muito pra você bom. pensar hoje uma mulher que tem uma dificuldade de queda de cabelo, tá com cabelo ralinho, e aí eu particularmente, já pode preparar a próxima foto, eu acho que é do rapaz, né? A gente pode mostrar um outro tipo de queda dos Sim. homens aí. Teve essa também, que foi foi assim algo incrível, inclusive esse estado, né, clínico, esse caso clínico, ele foi convidado para ser lançado num artigo científico, vai ser lançado Legal. esse ano, né? E eu fiquei muito feliz porque eu me lembro, eu até falei para você no meu espaço esses dias, que falar sobre terapia capilar hoje para mim é de olhos fechados, é muito fácil para mim, porque foi algo que eu já venho trabalhando há tempo e realmente eu estudei a fundo, né? Então, graças a Deus por isso. Então, quando essa pessoa chegou para mim, ela um nível de estresse muito alto e ela desenvolveu também, não comia direito, não dormia direito. Ela trabalha com festas, né, de alto nível. Então ela fazia 4, 5 festas por noite e ela gerenciava não só os convidados, né, a pessoa que contratou ela para fazer as festas, mas também os funcionários, entendeu? Nossa, Então o nível de estresse dela era muito alto, então ela teve uma alopecia areata unifocal. uma bola. Isso. Ali, né? Aí ela veio no meu espaço, a gente tirou as fotos direitinho, eu disse, olha, cuide, porque se você não cuidar, pode se Ela tornar, pode aumentar. pode aumentar. Aí o que acontece? Ela não cuidou, ela precisou fazer festas e tal, não iniciou o tratamento naquele dia. Aí desenvolveu para uma alopecia areata multifocal, que no caso dela, quando ela viu que criou mais dois focos, aí ela começou a se cuidar. Mesmo assim, ficou um pouquinho grande. Aí ela precisou ir para Manaus e quando ela voltou, iniciamos o tratamento. Entendi. E E ela, no caso... aí quando ela iniciou o tratamento foi desse jeito, nesse Nossa. estado. Quando eu mostrava essa foto nas redes sociais, as pessoas achavam que isso era Um homem. o couro cabelo de um homem, né, de um homem careca, mas na verdade não era. Então ela iniciou exatamente desse jeito. E ela já tinha ido, né, para alguns dermatologistas, inclusive quando ela chegou para mim, eu pedi para ela procurar uns profissionais e eu até falei lá, você vai pedir isso, isso e isso para eles. Ela passou em 6, né? E ela disse assim, ela ia para um e ele dizia, não faça não terapia capilar, isso é besteira. Aí ela reduzia comigo e tal. Eu disse, olha, mas é muito importante. Aí ela ia no terceiro, aí dizia, não, você pode continuar fazendo terapia. Ela voltava para mim. Opiniões diferentes. Isso, o tempo todo. eu passei 1 ano com ela para ter o resultado que a gente teve por causa dessas oscilações. De alguns profissionais que não entendiam o poder da terapia capilar com os óleos essenciais e, né? E entender que você precisa tratar aquilo como um tratamento. Isso. Né? Você não começa um tratamento, por exemplo, com um antibiótico e para. Isso. Isso é pior ainda para o Isso. seu organismo, porque ele tem um estímulo e ele para, né? Aí o que acontece? Aí pronto, aí quando ela disse, olha, eu já tomei, ela foi pra Serginha, ela já tomei o que tinha que tomar, já fiz o que tinha que fazer, eu agora só vou ficar aqui. Pronto. Em 6 meses a gente teve um baita resultado com ela. Ótimo. Quais foram os óleos? Vamos nessa fase. Ela chegou para você. Quais foram os óleos que você utilizou com ela? A questão dela já era diferente, não era hormonal, era por estresse, né? Isso. Aí nesse caso dela, a gente usou os 4 óleos base, mas a gente usava no difusor, a gente usava o blendzinho dela diário no rolãozinho, quando saía de casa, quando acordava, quando dormia, além do capilar, né? Então a gente incluiu nele o frankincense, né, na rotina dela, frankincense. Então, além de alecrim, peppermint, lavanda e cedro, Sim. incluiu o frankincense. Incluiu o frankincense, o balance, foi muito bom para dar aquele pé no freio nos pensamentos dela, como ela era muito acelerada. Esses dois ela usava muito aromaticamente? Aromaticamente. E também a gente incluiu tangerina, né? Então foram esses 3 que ajudei. Teve uma época que ela estava num desafio muito grande, aí a gente tirou um pouquinho lavanda, só usava na terapia e a gente entrou com Serenity. Porque eu gosto muito quando a pessoa tá muito, o Serenity, ele tem mais óleos associados, né? Entendi. E ele ajuda mais. E esses 3, então, não tava no blend, eles eram Não. só aromáticos. E aí, Era só de pra forma aromática. relembrar quem tá escutando e não conhece, né, os benefícios aí do frankincense, só bem rapidinho, gente, o frankincense, ele é um aterrador, ele faz com que você fique mais presente no aqui, no agora, para as pessoas que têm muito essa questão de pensar lá no futuro, essa ansiedade muito, né, pelo que vai acontecer ou pelo que já passou. O frankincense, ele é um aterrador muito bom. A gente também tem o balance, que eu falo que ele é um calmante que
para aquelas pessoas que a lavanda não funciona, o balance geralmente funciona principalmente para quem não tem aquela ansiedade aparente de ficar chacoalhando o pé, de ficar roendo unha, mas aquela ansiedade mental, de você não conseguir parar de pensar nos seus deveres, será que foi bom, será que não foi, será que gostaram, será que, principalmente ela que trabalhava com evento, né, trabalha muito com o gosto do outro, uma realização de um sonho, talvez. E a tangerina, que é rica em limoneno, estimula a produção de serotonina e dopamina, traz aquela sensação de prazer, de alegria. Então, a Elisama, ela mexeu não só no blend, na terapia capilar, mas também entendeu que a causa do problema, né, era esse emocional. E trouxe para ela aí com a tangerina mais autoestima, com o balance mais tranquilidade e com o frankincense mais aterramento para aquele momento. E né? detalhe, ela fazia terapia capilar comigo, lá na cabine, usava o óleo como home care, o blendzinho dela, e ela fazia massagem. Porque cliente no alto nível de estresse, ele precisa de massagem também. Sim. Então, a gente fazia o uso das massagens e quando ela saía da massagem, a gente fazia a terapia capilar. Em 6 meses, a gente teve um excelente resultado. Tem a foto do resultado aí? Tem sim. Do pós, né? Depois dessa. Isso. Aí, Olha, ó, gente. é engraçado, eu me lembrei agora que ela chegou chorando muito, porque ela já tinha ido para vários lugares, né? Ela chorava muito. E quando ela viu os primeiros cabelinhos nascendo, meu Deus, foi incrível. Porque ela chorava, eu, já tá nascendo. Eu mostrava lá no dermatoscópio, olha, já tá nascendo, já tá vindo os seus galeguinhos. Você levanta assim, já tá com 2 ou 3 dedos a altura do cabelo ali, né? Então, em 6 meses, já tinha coberto, já não, de longe já não dava tanto pra ver, porque aquele ali tava sem cabelo nenhum. É verdade. E assim, foi muito lindo. Incrível. E no dia que ela conseguiu utilizar, detalhe, eu só atendia ela, exclusivamente ela. Porque se chegasse qualquer outra pessoa, de repente, ela ficava com muita vergonha, ficava escondendo o cabelo, enfim. Então, para não constranger mais ainda a paciente, a gente fazia o atendimento só com ela. E quando ela conseguiu, Tabata, soltar o cabelo pela primeira vez e ir numa praia, ela ligou pra mim chorando horrores no elevador. Então, isso é muito importante. Muito gratificante. É muito também. gratificante, entendeu? Você devolver autoestima para uma pessoa, né? Devolver noites de sono para uma pessoa, devolver... Meu Deus, não existe E eu palavra queria para descrever. trazer também aqui algo que eu acho muito importante, já que a gente teve esse insight nessa conversa, que às vezes a gente apresenta os óleos essenciais para alguém que trabalha com salão, trabalha com embelezamento, trabalha com cabelo, e às vezes a pessoa só vê a questão da venda. Eu não tenho tempo para fazer venda de olhinho, eu não tenho... se quiser expor aí, pode deixar. Gente, é muito além, é muito além disso. Os óleos essenciais, eles ajudam em diversas outras áreas, diversas outras profissões, mas essa é uma profissão que você tá mexendo diretamente com a autoestima da pessoa que tá indo ali. A gente vai ver não só das mulheres, tá? A gente vai ver o próximo caso, é um caso masculino, e que você, com os óleos essenciais, você pode acelerar esse processo, você pode trazer... Olha o que aconteceu na vida dessa mulher, o quanto ela deve ser grata a você e aos óleos essenciais. Então, quando isso for apresentado para vocês também, não vejam isso só como uma forma de venda, de renda, mas de realmente melhorar os resultados do seu trabalho e transformar a vida da outra pessoa. Então, é por isso que a gente inunda o mundo com os óleos essenciais, porque a gente sabe desse tipo de resultado que pode transformar a vida das pessoas. Não é só por uma questão de, eu vou colocar aqui no meu espaço para ganhar dinheiro ou não, mas é realmente transformar a vida dos seus clientes. E assim, um paciente desse, um cliente desse, né, Elisama, ele é um cliente fiel eternamente, porque ele ganha uma confiança no terapeuta dele, no resultado que ele tem, que é incrível. E aí, pode preparar a foto do rapaz, que a gente vai mostrar agora o antes e depois de uma queda masculina, mas eu queria contar o meu depoimento sobre queda capilar, inclusive, que você ajudou. Eu tive aluna, e aí quando a aluna nasceu, eu comecei a amamentar, e o meu cabelo, eu tinha medo de lavar o cabelo. Eu passava vários dias, assim, quanto mais dias eu conseguisse ficar sem lavar o cabelo, eu segurava. Porque quando eu passava a mão no meu cabelo, assim, no final, quando eu já tava passando o condicionador, saía muito cabelo na minha mão. Saía, assim, como se estivesse saindo uma mecha de cabelo. Eu falei, gente, será que eu tô com câncer? Aconteceu alguma coisa? Meu cabelo não tá parando na minha cabeça. Então, eu prendia ele. E quanto mais eu pudesse não mexer, eu não mexia, de medo. E aí, o meu cabelo foi ficando pouco. Ele tava até bem curtinho na época.
E aí o meu cabelo foi diminuindo, de volume diminuindo. E quando eu prendia o cabelo, ficavam 2 entradas masculinas. Eu até tirei foto pra você. Eu mostrei pro pessoal no Instagram na época. Eu não tava... Eu gosto muito de fazer aquele rabo aqui, prender bem aqui, né? Porque eu não sou muito de arrumar o cabelo. Eu não tenho paciência pro cabelo. Eu gosto mais de focar na maquiagem. Então, eu sempre saí muito com rabo de cavalo. Eu não tinha coragem de prender o meu cabelo, porque quando eu prendia, inclusive até uma amiga minha chegou pra mim, eu nem tava percebendo ainda nessa época, mas ela falou assim, amiga, eu vou te dar um toque. Quando você for prender o cabelo, prende ele aqui embaixo, não aqui em cima. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque a entrada de lado tá bem feia. E aí, quando você vira de lado, que você tá dando uma palestra, uma entrevista, parece que você não tem cabelo aqui embaixo. Só parece quando você olha de frente. E aí eu fiquei morrendo de vergonha. Imagina. E aí eu fui te procurar, né? Falei, Elisama, o que tá acontecendo? A gente já tinha feito live sobre terapia capilar, como é que eu posso utilizar os óleos? Porque eu particularmente acreditava nos benefícios, mas eu nunca tinha tido esse problema. Então, eu não utilizava ele para essa finalidade. Como você é mais da área, é especializada nessa área, e então você me falou, né? Você vai utilizar o óleo essencial de lavanda, de cedro, ylang ylang e salves clareia. Porque a minha questão era 100% hormonal. E algo que você me explicou até no seu salão, a queda de cabelo no pós-parto, ela é quase que obrigatória. Explica um pouco pra gente sobre isso, porque acho que tem muita mãe no pós-parto que não sabe disso e fica se martirizando. É o eflúvio telógeno. Então, ela acontece, essa queda, geralmente, né, sempre nessa região aqui, frontal, e ela acontece no primeiro mês, depois que a mãe tem o bebê, até o 6º mês. Eu tive a infelicidade de ver uma grande amiga no 7º mês, ela teve bebê, eu fiquei sabendo e tal, não sei o quê, não tive tempo de visitá-la. E num churrasco, a criança já estava com 7 meses, eu encontrei com ela no churrasco e toda essa parte daqui dela tinha caído. Eu, mulher, por que você não me falou? Porque eu não teria deixado ficar nessa situação. Ela, mulher, agora eu já estou feliz porque cresceu. Imagine. Então, ele leva de 1 mês até 6º mês essa queda. Então, é o fluxo telógeno, que geralmente é após a gravidez. Também pessoas que passam por uma dieta muito brusca, um trauma, um acidente, uma perda. E é um processo natural, ou seja, vai acontecer, vai cair. O cabelo, ele sai da fase anágena, que é a fase de crescimento, ele não vai para a catágena, que é a de repouso, para poder ter a queda, que é a telógena. Então, ele já sai de uma fase e vai diretamente para outra. Entendeu? Então, assim, bruscamente e em grande quantidade. Quando um profissional, ele é solicitado, então a gente consegue, né, fazer com que essa perda não seja tão significativa. E foi a minha segunda experiência, né? Então, quando eu te procurei e eu... Gente, não foi coisa de blogueira. A Elisama me acompanha já há muito tempo. Foi assim, eu comecei a utilizar com questão de 1 mês... Eu já tava vendo aqueles cabelinhos aqui, como se eu tivesse com uma franjinha, assim, sabe? E aí foi crescendo, com 3 meses eu tava com uma franja. Tanto que eu prendia o cabelo e ficava franjinha. Até o Thiago falou, mas você cortou franja? Eu falei, isso é cabelo novo. É verdade. E aí eu já conseguia, assim, colocar um arquinho, alguma coisa, e não ficava mais aquela entrada masculina. E eu lembro que o resultado, assim, foi tão significativo pra mim, que eu nunca mais parei de usar. Então, a aluna nasceu e tudo mais, eu uso até ao longo dos fios. Hoje em dia eu gosto de massagear com ylang ylang com cedro, que eu acho que tira um pouco do frizz. Mas ali no couro cabeludo, com óleo de coco, do jeito que você me ensinou, eu utilizo 2 a 3 vezes por semana à noite. Então, quando eu vejo que eu vou lavar o cabelo amanhã, que já tá sujinho, eu vou lá, pego meu blend, dou uma passadinha assim, massageio. E agora aconteceu o contrário. E até eu fui lá fazer uma escova com você, né? E você mesmo me falou, mulher, não tá parecendo cabelo de pós-parto. É verdade. Porque eu sabia, eu tinha essa experiência, eu não sabia que obrigatoriamente ele ia cair, mas eu pensei, se for cair, eu já vou continuar utilizando, agora que quando eu descobri que estava grávida, né? Eu falei, já vou continuar utilizando no couro cabeludo. Porque se for cair, pelo menos vai cair menos. Foi o que eu pensei. E realmente, gente, o Theo nasceu, o meu cabelo está caindo. Quando eu passo a mão, eu ainda sinto um fiozinho ou outro. Mas você pode dizer, né? Você fez a escova em mim, qual é a diferença? A coisa mais linda do mundo. A gente que é profissional, quando vê os resultados, a gente fica assim, né? Maravilhado. Inclusive, há 6 anos que eu trabalho em terapia capilar e assim,
assim, no início eu dei a minha vida, né? Eu dei noites de sono, eu dava palestra, eu dava cursos bem baratinhos, foi na época da pandemia também. Então, eu dava curso bem baratinho, então eu aprendia mais, porque eu tinha que estudar mais. E hoje, graças a Deus, tá aí os resultados, né? Eu já vou falar da novidade, né, Tabata? Graças a Deus, nós vamos agora lançar, né, um livro para ajudar vocês a entender mais sobre esse mundo maravilhoso e saber exatamente o que é que tá fazendo. Então, provavelmente, esse livro ele vai ter 1 ou 2 edições, porque eu quero deixar do básico ao avançado. Então, hoje eu tenho alunos espalhados pelo Brasil todo e fora do Brasil pedindo curso. Então, esse livro vai ajudar bastante as pessoas a entenderem, porque eu quero deixar bem mastigadinho possível, inclusive com figuras. Não podemos ainda dizer o lançamento, mas já está no forninho, Em né? breve, né? Em breve. Mas é muito interessante porque eu vejo que é uma área muito carente, né? Todo mundo chega pra mim perguntando: os olhos eu posso dizer pra vocês os básicos, os que eu utilizei, a minha experiência, mas é diferente quando a gente tem um acompanhamento, quando a gente... E aí tem gente que até fala assim: mas você passou dessa forma, será que eu não posso fazer? Né? Quando jogando ali no meu shampoo, gente, não tenta facilitar. Não. Né? A Lisama estudou muito, montou esse protocolo e esses resultados, eles são utilizando dessa forma. E somente óleos essenciais, nada de fármaco, Olha só. nada, só óleos essenciais. Perfeito. Porque tem profissionais que faz, né, associação com fármacos, a gente não. Eu quis exatamente fazer somente com óleos essenciais, porque eu queria ter os resultados. E graças a Deus hoje está vindo aí, né, artigo científico para ser publicado, né, o livro, muitos alunos, há 6 anos. Hoje eu já estou, assim, sendo referência em outras áreas, mas a terapia capilar foi a que me deslanchou e vamos embora. Que legal. O céu é o limite. Então, você falou que tinha diferenças entre os óleos hormonais para as mulheres e os óleos hormonais para os homens. Isso. Conta pra gente qual é essa diferença aí quando você vai fazer um tratamento, como, por exemplo, desse rapaz, né? Isso. Esse é o antes. Essa é a primeira vez quando ele chegou no meu espaço, tá? Ele estava lá no lavatório, aí eu fui lá e tirei essa foto com ele, né? Então, tá aí como é que ele era. É um jovem de 26 anos, tá? E ele passou 5 meses comigo fazendo a aplicação dos óleos em casa, né? Um paciente que usa aquele chapéu de... Aquele chapéu não, aqueles capacetes, né? De construção. E ele, muito estressante o trabalho dele, né? Então, ele caiu também a questão hormonal e também a questão do estresse. E ele foi para mim, 26 anos... E com 5 meses nós estávamos com esse resultado incrível. Olha só. Ele feliz da vida. Porque assim, Tabata, tem homem que não se preocupa com a calvície. Tem homem que tá tudo bem, tá resolvido, passa a máquina, é legal. Mas tem homem que gosta, isso realmente é Mexe algo... também com a autoestima, isso, né? é algo que realmente incomoda. E tá aí o resultado desse meu cliente lindo, que também vai ser publicado. O caso clínico dele, incrível. E qual foi a diferença, então, dos óleos hormonais masculinos que você Isso. trabalhou? Já que você citou, né? Muita gente quer usar o mesmo blend que o homem usa na mulher e vice-versa. Não, o que é que eu vejo? Tem muitos profissionais que faz só aquela receita de bolo para todo mundo. Então, todo mundo vai usar isso, né? Então, assim, quando a gente faz especificamente de acordo com a necessidade do paciente, então a gente tem resultado e a gente vê realmente que o negócio funciona. Então, nos homens, a gente vai utilizar 2 óleos, né? Em especial, o zimbro, né? Juniper Berry. Isso, que ele é especificamente para queda, calvície masculina e também ele regula essa questão aí dos hormônios masculinos. O outro também é o próprio cedro, né? E ele é maravilhoso. Então, tanto eu posso usar o cedro na questão masculina, como também na feminina. Perfeito. Mas especificamente o zimbro, né? Eu utilizo lá no dos homens, no blend dos homens, quando eu identifico que a questão é hormonal. Fora isso, nós também trabalhamos com ele a questão do frankincense, do lavanda, do tangerina, para deixar também. isso, para deixar ele principalmente na hora do sono, né? E Na hora aí, de dormir. O Juniper Berry, o zimbro, você usou ele no blend para No passar blend, no cabelo no ou blend. inalando? No blend. No blend, No perfeito. Então, você faz aquela misturinha básica dos 4 e adicionou, no caso dele, o zimbro, porque o cedro já tá Isso. na mistura, né? Isso. E eu também dizia pra ele, ó, não tem problema se você quiser, você tá um dia que você tá muito agitado, que você tem um monte de coisa pra entregar, né? Então, assim, as vendas dele era mais de 100 mil, 200 mil, e ele tinha, assim, metas e tal. Então, assim, ó, você pode colocar o cedro também lá no difusor, vai lhe ajudar muito, né? Ficar você aterradinho lá,
usa também o cedro. Então, assim, sempre quando ele vinha, né, de 20 em 20 dias, aí eu já trocava um protocolozinho pra ele. Sempre eu gosto de estar, como é que tá? Como é que foi esses 20 dias? Como é que tá essa semana? Ah, essa semana tá tranquila, essa semana tá mais difícil, eu usei tal e eu não vi que não teve muito resultado. Aí eu já fazia o outro blend dele e já colocava outras coisas. Porque tem paciente que ele gosta de comprar os óleos e ele mesmo fazer. Mas tem paciente que não quer ter esse trabalho. O paciente quer chegar lá, fazer, levar já os blendzinhos dele pronto. Nesse caso, ele fazia terapia capilar na casa dele também, passando? Ele e ia quando uma ia vez no por salão? semana lá, né, na cabine, a gente fazia. O que é que eu usei nele? Eu usei microagulhamento, né, tem que ser usado de forma correta, realmente só o profissional que pode fazer isso. Com o Dermapen, né, a gente fazia, e a gente utilizava também alta frequência, um vaporzinho de ozônio, porque ele tinha caspa também. É um paciente que apresentava caspa também. Então, lavava com melaleuca, alguma coisa assim também? E a gente usava produtos mais naturais que tinha a base de menta, né? Que ajudava muito nessa questão do controle. O cipreste, o melaleuca, o limão glace, também a gente fazia isso lá no lavatório. Principalmente limão glace e melaleuca. A gente ajudava demais. Perfeito. Aí a gente controlava tudo isso no paciente, a questão emocional, a questão do sono. Então, um conjunto de coisas para a gente ter um resultado perfeito. Então, ele ia uma vez por semana para fazer esse tratamento mais profundo com você. Sim. E nos outros dias ele passava o blend em casa como acompanhamento ali. Isso. Então, como ele é homem, né? Homem tem o cabelo curto, então, ele, nesse caso dele, a gente usava todos os dias. Perfeito. Né? Entendeu? Não tem problema, homem todos os dias. É porque homem geralmente também lava o cabelo todos os dias de manhã, né? Curtinho. Aí ele fazia alguns procedimentos em cabine, uma vez por semana, e usava todos os dias em casa. E foram em quantos meses mesmo? 6 meses. 6 meses. Excelente. Então, pra gente ir finalizando, que o nosso horário voou, literalmente pisquei e já passou, gente. Já passou 50 minutos. Mas eu queria saber com você hoje, na sua prática lá no salão. Sim. Seja na massagem, ou seja lavando um cabelo que tenha caspa, alguma coisa assim, uma coceira. Você disse pra mim que você não vive sem o lemongrass. A gente pode entender um pouco mais por quê. Sim. Mas quais são os óleos que você mais utiliza? Pra gente deixar aí um gostinho de quero mais pro pessoal. Na massagem? Não, no salão como um todo. Você fala assim, pro cabelo, pra massagem. Primeiro, por que você não vive sem o lemongrass? Eu amo, porque ele atua diretamente no sistema parasimpático e simpático, né? Então, isso já ajuda demais. Inclusive, quando a gente vai fazer a regulação, né, da questão da ansiedade, estresse, depressão, em todos os pacientes que chegam lá, então a gente passa primeiro na coluna o limão glace. Ele é excelente. Então, você usa ele muito na massagem? Muito na massagem. Também ele vai atuar na questão de edemas, né, na questão de circulação, a questão do... Ele tem, assim, um cheirinho de casa de vó, sabe? Aquele cheiro gostoso de antigamente, que a gente se sentia bem acolhido, bem, sabe, aceito. Então, assim, é muito bom. Eu amo, eu não consigo viver sem. Lá tem um estoque de limão glace. Mas também tem os outros, né? Sim. E eu gosto muito desse. A gente coloca mais ele topicamente, tá? A questão do lemongrass que a gente usa também no capilar, ele vai atuar mais nessa questão de oleosidade, gordura no cabelo, caspa. Então, a gente usa ele especificamente para tratar essa questão de muita oleosidade, caspa, né? Você prefere ele do que a melaleuca? Sim, a maioria dos meus protocolos, sim. Eu só vou utilizar mais o melaleuca. Eu acho que eu só coloco o melaleuca lá 20% nos meus casos. Porque o melaleuca, ele é mais para algo que tem a ver com um fungo, entendeu? Quando a gente vê que é uma patologia em si. Aí eu uso melaleuca. Entendi. Mas quando se trata de oleosidade, gordura, eu gosto mais do lemon glace. O resultado é incrível. Perfeito. Incrível. Muito interessante entender essa diferença, né? E então, gente, a Elisama tá saindo aí com o livro do Forninho. Em breve verdade. vocês terão novidades. Muito massa. A gente faz depois uma live de lançamento com ela aí quando ela tiver com esse livro em mãos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas buscam esse conhecimento. Vai ajudar muitos profissionais e muita gente que Muita quer fazer gente. em casa sozinho. Porque a gente vai colocar nesse livro a introdução, né? Primeiro a pessoa vai conhecer exatamente o que é a estrutura capilar, o que é um folículo piloso, como funciona de forma simples para que todo mundo possa Pra que entender. todo mundo consiga... eu até falei Entendeu? pra você, falei, eu não entendo muito dessas fases, dos nomes especificamente, mas você me comentou, né, que vai ter um inicial, um básico e um avançado. Isso. Então, isso já facilita muito, até porque quem é da área já pode ir seguindo aí o caminho pro avançado, Isso. até porque
Eu acredito que hoje, mesmo que você seja da área, você precisa começar do início. Não adianta verdade. você já querer pegar aquelas receitas avançadas, pronto, chegar aqui, ver esse caso, falar, foi esse blend, vou usar com todo mundo, como você falou. Então, nós precisamos entender que os óleos essenciais, eles são uma Ferrari. Isso. Mas a gente precisa saber como pilotar isso para ter resultados, né, interessantes, para ter resultados que sejam eficazes. E aí isso traz uma satisfação imensa, não só pra gente, mas também pros nossos pacientes e clientes, né? Então, Elisama, muito obrigada. De nada. Eu adoro ter os seus conhecimentos, assim, acho que a gente precisava conversar umas 4 horas para todas as experiências que você tem, você compartilha muito com a gente. E você gostaria de deixar alguma mensagem, falar mais alguma coisa antes da gente terminar? Eu quero finalizar, né, esse podcast, essa oportunidade incrível, com, primeiramente, gratidão a Deus, né, acima de tudo. E agradecer, especificamente, eu me emociono, a Amélia, né, e a você, né? Você teve a paciência, investiu na vida da Amélia, a Amélia investiu na minha vida, e eu me disponibilizei a ser um canal de bênção. Eu me lembro que as primeiras vezes eu dizia assim, quando eu estava debruçada num monte de livros, o meu marido dizia, meu Deus, se você fosse ganhar dinheiro no tanto que você faz curso, no tanto que você estuda, você já era milionária. Eu disse, mas um dia vinga. E graças a Deus está vindo aí os resultados, né? Lançamento de artigo científico, livros, e conhecer histórias. Né, conhecer história, mudar histórias, então isso para mim é maravilhoso, né? E assim, eu lamento não ter mais tempo de poder ajudar mais pessoas, mas para isso tem aí, né, as redes sociais, tem a internet que nos capacita e nos ajuda a isso. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo e vamos embora. Eu sei que aqui tem uma enciclopédia e eu vou colocar para fora para ajudar mais pessoas. Sim. E eu quero que existam mais Elisamas aí no território de vocês, para que vocês possam ajudar diversas pessoas, porque eu sei que eu não vou alcançar todo mundo, mas eu sei que se eu ensinar você que está me vendo, se você adquirir o meu curso ou adquirir, né, o livro, você vai poder ajudar muitas pessoas e quem sabe até você mesmo. Tá saindo aí pra semana que vem o curso de terapia capilar, que ela, vamos já vou embora. colocar aqui, ó. Ela prometeu pra mim que não Tem passa que dessa ser, semana tem que ela que vai ser. gravar esse curso de terapia capilar. Sim. E você que é da área, vale super a pena. Eu fiz esse curso uma vez com você de Foi. intrometida, gente. Mas Eu- assim, Era só pra poder entender um pouquinho do que se trata, mas diga se não fez toda a diferença. Fez Toda muita a diferença. Hoje eu era uma das que pingava alecrim no shampoo, tava jogando óleo essencial fora, né? Meu Deus do céu. Mas fez toda a diferença na minha vida. Então, gente, busquem a Elisama, ela tem muito conteúdo, muito material, tem o curso dela. Eu vou estar lá no seu lançamento do seu Com livro, certeza. lado a lado, assim, Sim. ó. E eu espero que a gente se encontre novamente, então, na convenção. Pra né? quem é da Doterra e vai estar na convenção em junho, Sim. é só vocês prepararem a câmera aí, suas perguntas sobre terapia capilar, Sim, que vamos Elisama embora. estará lá com a gente. E assim, a gente tem muitas experiências para compartilhar e muitas dicas, né, de acordo com a necessidade de cada pessoa. E é impossível a gente ficar aqui só e conseguir colocar tudo, né, tantas experiências, tanto estudo, tanto conhecimento, e simplesmente um podcast. Tem que ser uma centena. É verdade. Então tá bom, Elisama, muito obrigada, De nada, meu querida. amor, foi um Tchau, prazer. tchau, pessoal. A gente se encontra na convenção, Tchau. né? Vamos embora. A mulher fala, não é, meu bem? Tudo certo. Muito bom. Não, e nem parece que eu tô de luto, viu, moço? Eu tenho que ir com o véu